Olá pessoal do nosso canal Cultura Latino-Americana, mais uma vez aqui para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre nossa história, nossa música, nossa arte da América Latina. Hoje nós vamos falar aqui de um assunto interessante, uma briga. Em espanhol nós falamos pelea, em português peleja, né? O jeito nordestino, briga, peleja. Em diademês, que é a língua que se fala aqui em Diadema, é treta. Então vamos falar de uma treta, gente. Mas antes, vamos lá para a nossa vinheta? Poesia, música, arte, Histórias e lendas. é aqui no Cultura Latino-Americana. Bora lá! Voltando aqui então no nosso canal, no nosso programa, vamos falar hoje dessa peleja, dessa peleia. Foi uma treta ocorrida entre Dom Atahualpa Yupanqui e Jorge Cafrune. Bom, dois grandes ícones, dois grandes mestres da nossa música popular argentina e também da música popular mundial, porque essa música ela se estendeu, né? Então, Atahualpa Yupanqui e Jorge Cafrune. A história da briga de dois ícones do folclore argentino, Atahualpa e Cafrune, é repleta de drama, de rivalidade, de paixão entre esses dois artistas conhecidos por suas vozes poderosíssimas. Aliás, o estilo argentino é isso, né? Aquela coisa do cantor visceral, daquela voz poderosa, né? Profunda, como se diz. E eles tiveram esse desentendimento e foi um desentendimento público, na realidade, que deixou a marca para a história do folclore argentino. Atahualpa Yupanqui, aliás, eu fiz um vídeo aqui sobre ele, sobre a história dele e também a história da esposa dele, que está aí, né? É só verificar aí no canal. Vou colocar o link do vídeo nos comentários, tá? O nome verdadeiro era Héctor Roberto Chavero, nasceu em 1908 na Argentina. Ele era um cantor, compositor, folclorista, poeta, e suas músicas celebravam a cultura e as tradições dos povos originários, né, dos povos indígenas. Então ele trazia essa coisa muito dos povos originários em seus poemas, né? E fez com que Mercedes Sosa gravasse muita coisa desse repertório. E ele era conhecido por uma voz um pouco mais rouca, né? Porque não engraço vocês? Uma coisa mais, né? Lembra muito assim uma voz envelhecida, que nem vinho, né? Cada vez melhor. E uma habilidade incrível no violão. Nossa, ele era espetacular. Ele tinha aquela técnica do violão clássico, né? Talvez a mesma escola que eu aprendi, que foi a escola de Tárrega. Eu só vou evitar, gente, de colocar as canções aqui, infelizmente. Eu gostaria muito, né, de ilustrar todo esse texto com canções, mas eu não posso por conta dos direitos autorais, tá? Bom, Cafrune, por sua vez, nasceu em 1937 e também era cantor, compositor, folclorista argentino, e ele era apaixonado pela música folclórica e se dedicou à preservação dessas tradições do campo, aquela coisa mais gaúcha, né? El Pago, a canção do campo, né? E o Cafrune ele era conhecido por uma voz forte, porém uma coisa mais suave, gostosa, né? E esse confronto, essa peleia, essa briga, essa treta, ela se dá, né? Ela ocorreu num evento público, e tão chato foi isso, né? Porque foi um evento público.
onde ambos estavam programados a se apresentar. E, bom, a razão exata desse desentendimento, ela não foi muito clara, mas há algumas teorias, como, por exemplo, as diferenças, né, artísticas, de linguagem, aquela coisa da vaidade, porque o cantor ele traz uma vaidade estranha, né? Um orgulho. E Atahualpa, ele não aceitava que Cafrune desse novas abordagens às canções, uma roupa nova naquela canção. Atahualpa, ele era extremamente tradicionalista, né? Apesar de ambos serem carismáticos, tinha uma base de fãs construída, incrível, né? Mas existia essa competição. E do lado de Atahualpa Yupanqui, foi uma coisa pesada, porque foi um pouco de desrespeito pelo artista ali, né? Apesar que eu já passei por isso também, eu confesso que já passei por isso. É um grande ícone da nossa música popular brasileira, onde eu fiz algumas apresentações com esse ícone, e quando eu falo ícone, é ícone mesmo, né, do nosso cancioneiro brasileiro. E o cara simplesmente ele não olhava na minha cara, ele, né, no palco ele sorria, tocava, cantava, mas fora do palco, no camarim, ele nem sequer olhava na minha cara. Eu não vou dizer aqui o nome porque também não vale a pena, né, e não quero destruir os sonhos de ninguém, né. E essa treta entre os dois foi uma coisa meio pesada. Chegando o ponto, assim, do Atahualpa, em algumas entrevistas na Espanha, em alguns jornais, né, ele simplesmente, assim, totalmente sem ética, falar mal não só do Cafrune, como teve uma apresentação do Quixauacê, um grupo argentino espetacular, grupo vocal. Eu adoro música vocal, né? Quixauacê foi se apresentar na Espanha e Atahualpa ia também se apresentar no mesmo evento. E antes do Quixauacê, Atahualpa disse, né, que o grupo não expressava o verdadeiro folclore argentino. Tipo assim, gente, não dá confiança não, porque eles não representam o folclore argentino. E Quixauacê foi um grupo que criou todo um estilo vocal, né, da música e do folclore argentino, né? Essa briga entre esses gigantes da música folclórica deixou uma marca profunda na história. E eles nunca se reconciliaram publicamente, mas suas músicas com certeza contribuíram para gerações e gerações de artistas e amantes da música argentina, né? Assim como foi aqui no Brasil, aliás, vou contar essa história, que é a briga de Noel Rosa com o Wilson Batista. Só que aí foi uma briga de samba, né? Pelo menos gerou-se uma série de 10, 12 sambas que só o povo brasileiro foi o beneficiado, né, por conta dessa briga de Noel Rosa com Wilson Batista. Mas eu vou contar essa história de Noel futuramente, que é muito legal, né? E então fica aí. Eu vou tentar aqui, gente, só ler alguns trechos de carta para vocês terem uma ideia, né? Como está em espanhol, eu vou tentar ler aqui e traduzir ao mesmo tempo, né? Tem só que achar aqui o trecho que tem bom, vamos lá. O periodista, no caso, o repórter, ele faz, né, uma pergunta, né? E que passa com Cafrune, Larraud, Cabral e outros, né? São três folcloristas, o Jorge Cafrune, o Larraud, o Cabral e outros, né? E Atahualpa ele responde aqui, ó: estos senhores que usted
me nombra, né, esses senhores que você me nomeia aqui, me fala, e outros muitos, desde um ponto de vista tradicional, são totalmente inéditos. Então ele reconhece que eles são inéditos dentro de um ponto de vista, né? Andan, pero todavía no han nacido como porta-estantes de uma tradição. Ou seja, eles estão ali cantando, mas não são porta-voz de uma tradição, da tradição argentina, né? Componen lo que en mi país ha dado en llamarse la fauna radiotelefônica, né? Então ele dá um sentido meio pejorativo daquele momento que foi gravado por eles, né? Eu estou por assegurar que ninguno de ellos ha leído mais de 50 livros. Ou seja, eu te asseguro que nenhum desses leram mais de 50 livros, né? E sem pensar, sem meditar, sem aprender, não se pode cantar folclore, ou seja, sem ler, sem pensar, sem aprender, não se pode cantar folclore. Então ele era um pouco desrespeitoso com relação aos colegas, né? E aqui foi no El Correio Gallego, 29 de novembro de 1973. Outra que o periodista, o jornalista, né? Jorge Cafrune é um guitarreiro, né? Ou seja, um violonista. E Larraud é um cantautor, que é um cantor e autor, né? Ao mesmo tempo. Como você definiria, né? E Atahualpa, bueno, de nenhuma das duas maneiras, nenhum dos dois, né? Porque ninguno de ellos significa nada para a cultura de mi país, que é o mais importante. Ou seja, nenhum dos dois representa nada para a cultura do meu país, que é o mais importante. Bom, enfim, são algumas perguntas que o jornalista fazia, e ele era, assim, completamente desrespeitoso com os colegas de profissão, músicos, né? Enfim, gente, foi um fato ocorrido entre Atahualpa Yupanqui, o grande maestro, o grande mestre do folclore argentino, e também Jorge Cafrune. Aliás, Jorge Cafrune, pode dar uma olhada. Bom, creio aqui todo mundo conhece o Sérgio Turcão, né, que toca comigo, né? Tenta colocar um chapéu gaúcho no Sérgio Turcão. Diz que uma vez ele estava no sul, não me lembro em que cidade, e um cara, quando viu ele tocando o violão, ele simplesmente surtou e queria tirar foto de qualquer jeito, pensando que o Turcão era o Cafrune, porque é muito parecido, gente, é um clone, né? Depois vocês pegam aí a foto do Cafrune e a foto do Turcão, é bem parecido, né? Bom, gente, enfim, é isso. Eu quero aqui agradecer de coração a todos vocês. Curtam o nosso canal, porque nós precisamos de vocês, tá? O YouTube, ele só direciona os nossos vídeos se realmente houver uma participação de vocês em compartilhar, mandar recados, comentários, no caso, né? Se inscrever, que é importante, mas o principal também é o tempo de visualização dos vídeos. Então, eu sei que eu sou chato, mas quebra o galho, vai lá, dá uma olhada no vídeo completo aí, tá bom? E é isso aí, gente, um grande abraço para vocês, um beijo no coração de cada um de vocês. Valeu!